Olá pessoal, vamos dar início ao projeto 4, Consumo e Cultura Material. Meu nome é Fernando César Rodrigues Machado, sou residente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tecnólogo em Segurança Pública, minha formação, né? Também sou tecnólogo em Serviços Penais, todos pela Faculdade Unisul de Santa Catarina. Sou policial penal aqui no Rio Grande do Sul desde o ano de 2011. A explicação do projeto. O projeto sobre consumo e cultura material tem como objetivo estudar e analisar as relações entre o consumo e a cultura material de uma determinada sociedade ou comunidade. Isso envolve entender como as pessoas adquirem, usam e descartam bens materiais e como esses comportamentos estão ligados às suas identidades, valores culturais e práticas sociais. O objetivo principal do projeto é explorar as dinâmicas do consumo em relação à cultura material, buscando compreender como os objetivos e produtos influenciam e são influenciados pelos contextos sociais, econômicos e culturais em que são utilizados. Além disso, busca-se identificar padrões de consumo, hábitos de compra e o significado simbólico atribuído aos objetos dentro de uma determinada cultura. Execução do projeto. A execução do projeto envolve várias etapas, como pesquisa bibliográfica, revisão da literatura existente sobre consumo, cultura material e temas relacionados, coleta de dados, realização de entrevistas, questionários ou observações para coletar informações sobre os padrões de consumo e a relação com a cultura material na comunidade estudada. Análise de dados, processamento e interpretação dos dados coletados para identificar padrões, tendências e relações significativas. Elaboração de relatório, apresentação dos resultados da pesquisa, incluindo análises e conclusões. 1. Dinâmicas do consumo em relação à cultura material. Explorar as dinâmicas do consumo em relação à cultura material é uma tarefa fascinante que abrange uma ampla gama de disciplinas, incluindo antropologia, sociologia, economia, psicologia e estudos culturais. Aqui estão algumas áreas-chave e perspectivas que podem ser consideradas ao investigar essa interação. Antropologia do consumo. A antropologia oferece insights valiosos sobre como os indivíduos e grupos constroem significados em torno de objetos materiais. Isso inclui estudos sobre rituais de consumo, trocas simbólicas e como os objetos são incorporados nas identidades pessoais e sociais. Sociologia do consumo. A sociologia examina como as estruturas sociais influenciam os padrões de consumo e vice-versa. Isso pode incluir análises das tendências de consumo em diferentes grupos demográficos. O papel do marketing e da publicidade na formação das preferências do consumo e as consequências sociais do consumo excessivo ou de status. Economia do consumo. A economia do consumo investiga os padrões de gasto dos consumidores, incluindo fatores como renda, preço, preferências e hábitos de consumo. Também considera como as políticas econômicas e as condições de mercado afetam os padrões de consumo e produção. Psicologia do consumo. A psicologia explora os processos mentais subjacentes ao consumo, como motivações, percepções e comportamentos de compra. Isso inclui estudos sobre vieses cognitivos, comportamento do consumidor impulsivo e como as emoções influenciam as decisões de compra. Estudos culturais e consumo.
Os estudos culturais examinam como o consumo está enraizado em contextos culturais mais amplos, incluindo ideologias, valores e sistemas de significado. Isso envolve análises de como os produtos culturais são produzidos, distribuídos e consumidos em diferentes contextos sociais e históricos. 2. Compreender como os objetos e produtos influenciam e são influenciados pelos contextos sociais. Entender como os objetos e produtos influenciam e são influenciados pelos contextos sociais é central para compreender a dinâmica da cultura e da sociedade. Aqui estão algumas maneiras de examinar essa interação. Significados culturais atribuídos aos objetos. Os objetos e produtos muitas vezes carregam significados culturais específicos. Por exemplo, um vestuário tradicional pode representar identidade étnica ou cultural. Compreender esses significados ajuda a entender como os objetos são interpretados e utilizados em diferentes contextos sociais. Status e identidade. Certos objetos são associados a status social e identidade. Por exemplo, marcas de luxo podem ser símbolos de status entre determinados grupos sociais. O consumo desses produtos pode refletir aspirações e valores culturais. Influência das normas sociais. As normas sociais moldam as escolhas de consumo. Por exemplo, o consumo excessivo pode ser desencorajado em algumas culturas, enquanto em outras pode ser valorizado como sinal de prosperidade. Produção cultural e indústria. A produção de objetos e produtos é influenciada pelas demandas e preferências da sociedade. Por sua vez, esses produtos podem influenciar a cultura, moldando valores, estilo de vida e práticas sociais. Consumo e identidade pessoal. Os objetos que escolhemos consumir muitas vezes refletem nossa identidade pessoal e nossos valores. Por exemplo, escolhas de consumo relacionadas a alimentos, roupas e entretenimento podem ser expressões de identidade cultural, valores políticos ou preferências estéticas. Tendências e modismos. As tendências culturais influenciam o design e a produção de objetos e produtos. Por exemplo, as tendências de moda e design são influenciadas por movimentos culturais, como arte, música e política. Contexto histórico e social. O contexto histórico e social molda a forma como os objetos são produzidos, consumidos e interpretados. Mudanças sociais, como avanços tecnológicos, movimentos políticos e mudanças demográficas, influenciam as preferências de consumo e a significância atribuída aos objetos. 3. Compreender como os objetos e produtos influenciam e são influenciados pelos contextos econômicos e culturais em que são utilizados. Entender como os objetos e produtos são influenciados pelos contextos econômicos e culturais é fundamental para compreender o fenômeno da produção e consumo. Aqui estão algumas maneiras pelas quais esses contextos interagem. Demanda e oferta. A economia determina a demanda e oferta de produtos. Por exemplo, em tempos de recessão, a demanda por produtos de luxo pode diminuir, enquanto a demanda por produtos básicos pode aumentar. Custos de produção. Os contextos econômicos, como taxa de juros e custos de mão de obra, influenciam os custos de produção. Isso pode afetar os preços dos produtos e a disponibilidade no mercado. Tecnologia. Avanços tecnológicos muitas vezes impulsionam a inovação de produtos e processos de produção. Isso pode criar novos produtos ou tornar os existentes obsoletos. Globalização. A economia globalizada significa que os produtos podem ser fabricados em um país e consumidos em outro,
Isso leva em conta as diferenças culturais e econômicas entre regiões. Cultura e identidade. Os produtos muitas vezes refletem valores culturais e identidades. Por exemplo, alimentos, roupas e artefatos culturais podem ser profundamente enraizados em tradições locais. Publicidade e marketing. As estratégias de marketing são adaptadas aos contextos culturais e econômicos para maximizar o apelo do produto ao público-alvo. Regulação governamental. As políticas governamentais, como regulamentações de segurança do produto e tarifas comerciais, podem influenciar a disponibilidade e o preço dos produtos. Padrões de consumo. Os padrões de consumo são moldados pelos contextos econômicos e culturais. Por exemplo, em uma sociedade orientada para o consumo, os indivíduos podem comprar mais produtos do que em uma sociedade mais voltada para a poupança. 4. Identificar padrões de consumo, hábitos de compra e o significado simbólico atribuído. Identificar padrões de consumo, hábitos de compra e significado simbólico atribuído aos objetos dentro de uma cultura específica é uma tarefa complexa, que envolve uma compreensão profunda dos valores, crenças e comportamentos dessa cultura. Aqui estão algumas maneiras de abordar essa análise. Pesquisa de mercado. Realizar pesquisas de mercado pode fornecer insights valiosos sobre os padrões de consumo e hábitos de compra em uma cultura específica. Isso pode ser feito por meio de questionários, entrevistas, grupos focais e análise de dados de vendas. Observação e análise. Observar o comportamento das pessoas em ambientes de compra, como lojas e mercados, pode revelar padrões de consumo e preferências. Isso inclui observar como as pessoas interagem com os produtos, o tempo que gastam em diferentes seções da loja e quais itens escolhem comprar. Análise cultural. Entender o contexto cultural é fundamental para interpretar o significado simbólico atribuído aos objetos. Isso pode envolver a análise de tradições, rituais, mitos e valores culturais que influenciam as atitudes em relação ao consumo e aos objetos. Estudos antropológicos. Estudos antropológicos podem fornecer insights sobre a relação entre os indivíduos e os objetos de uma cultura específica. Isso inclui a análise de como os objetos são produzidos, trocados, consumidos e descartados, e como isso reflete as dinâmicas sociais e culturais mais amplas. Análise semiótica. A semiótica estuda os signos e símbolos e seu significado em diferentes contextos culturais. Analisar os objetos como signos culturais pode revelar como eles são usados para expressar identidade, status social, valores e crenças. Estudo de marketing cultural. O marketing cultural examina como as marcas e os profissionais de marketing adaptam suas estratégias para se adequarem aos valores e crenças de uma cultura específica. Isso pode incluir a análise de campanhas publicitárias, embalagens de produtos e mensagens de marca. Comparação cultural. Comparar os padrões de consumo e hábitos de compra entre diferentes culturas pode destacar diferenças e semelhanças significativas. Isso pode ser útil para identificar tendências globais e entender como as culturas influenciam umas às outras. Avaliação. A avaliação do objeto envolve a análise crítica dos resultados obtidos em relação aos objetos propostos. Isso pode incluir a avaliação da relevância das descobertas para a compreensão do consumo e da cultura material, a contribuição para o conhecimento acadêmico na área e a aplicabilidade das conclusões em contextos práticos. Com base nos dados e análises realizadas, o projeto pode concluir sobre
as relações entre consumo e cultura material na comunidade estudada, destacando descobertas significativas, insights teóricos e práticos, e possíveis direções para pesquisas futuras. Também pode oferecer recomendações para políticas públicas, estratégias de marketing ou intervenções sociais, dependendo dos objetivos e do contexto do projeto.